É bom estarmos num ambiente como esse, em que a atmosfera é divina, saudável, inspiradora, consoladora, saradora. Somos grandemente beneficiados. Esse é o nosso Deus. Este é o jeito dele ser, é o jeito dele se manifestar, dele se revelar a cada um de nós particularmente. E hoje à tarde nós tivemos um tempo tão proveitoso, tão rico, né, de reflexão. E eu estive compartilhando a minha história. Eu vou fazer isso de novo hoje com vocês. E foi tão bom relembrar como tudo começou na minha vida e como Deus me trouxe onde eu estou hoje. São 47 anos dessa história, né? Não são 47 dias, nem 47 semanas, é toda uma vida. E começou na minha conversão. Eu tinha 21 anos, hoje eu tenho 68. Minha mãe tinha feito a minha inscrição num acampamento de jovens nos dias de carnaval, lá em São Paulo, de onde eu sou. Sou nascido na capital de São Paulo, sou paulistano, sou corintiano. Opa, escapou. Escapou. Tô brincando. E eu tinha assim uma programação com os meus amigos lá no litoral de São Paulo, em Santos, para brincar o carnaval, né? A gente ia evangelizar no carnaval. Ia nada, não era nem convertido. E minha mãe falou assim: eu fiz a sua inscrição no acampamento e você vai. Eu falei: bom, fala quem manda, e quem tem juízo obedece. Eu falei: tá bom, então eu vou, mãe. E lá fui eu. Minha mãe, ela tinha tido uma experiência, um encontro com Jesus em 1971, num culto doméstico. Veja a importância da gente abrir a nossa casa para receber pessoas e falar da palavra de Deus e falar de Cristo a essas pessoas. Veja só como isso é importante. A dona Diná fazia isso semanalmente. Ela era uma vizinha nossa, convidou minha mãe uma vez para ir num desses cultos. Minha mãe tinha ficado viúva, com 39 anos, jovem, 5 filhos. Meu pai faleceu com 41 anos. Meu pai era um policial, investigador policial lá em São Paulo, muito conhecido no meio policial. E ele morreu por obra de feitiçaria. Nós não éramos cristãos. E ele morreu em 67. Passados 4 anos, minha mãe foi nesse culto a convite da dona Diná. E naquela noite ela teve um encontro com Jesus, ela e minhas 2 irmãs. Aí ficou faltando eu e meus 2 irmãos, 5 filhos. Durante 3 anos, dona Teresa esteve orando por nós. E em 74, todos nós fomos nesse acampamento, eu, meus irmãos e alguns amigos também. E lá o Senhor pegou todo mundo de uma vez só. Foi um pacote, eu e meus 2 irmãos. E hoje estou aqui, não é? E eu estava dizendo que aquele acampamento, no sábado à noite, quando a missionária Mary Johnson pregava a palavra e falava de Jesus de uma maneira como nunca eu tinha ouvido, e o semblante dela tinha um brilho celestial, ela parecia um anjo falando, e aquelas palavras entraram como uma espada dentro de mim. Eu não tive outra escolha a não ser, eu estava no fundo, né, lá atrás, a minha mão levantou sozinha e eu vim à frente em lágrimas. E tive o encontro mais maravilhoso da minha vida, que nunca mais eu vou esquecer. A imagem está aqui. E todos esses anos se passaram. E eu me casei. Tivemos 3 filhos. Perdemos a Raquel, que foi a nossa primeira filha, que nasceu, mas veio a falecer por questões internas dos seus órgãos. E aquele foi um momento de dor. Era a minha primeira experiência como pai, da minha esposa como mãe. Mas o Senhor levou a nossa Raquel. E foi aí que nasceu a música: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai, te quero em minha vida. Deus já estava começando a tratar comigo ali. Foi difícil. Essa música nasceu nesse contexto. E depois o Senhor nos deu uma promessa. O médico que nos atendia, ele não teve uma explicação para a morte
criança. Ele nos deu um conselho, ele disse: aconselho vocês a não tentarem gravidez novamente, porque pode acontecer de novo. Aí nós ficamos com medo, né? Somos humanos. E quando chegamos em casa, eu falei para a Aurora, minha esposa: querida, nós vamos orar, eu e você. Nós vamos pedir uma palavra ao Senhor. E vamos ver o que o Senhor tem para nós. A gente não estava revoltado, nem com Deus, nada disso. E oramos por um mês, mais ou menos, um mês e pouco. E numa determinada manhã ela estava em casa, pegou a sua Bíblia e abriu Isaías 65, verso 17 em diante. Lá estava uma palavra. Olha só, meu querido, minha querida, que palavra. O Senhor dizendo nesse texto: eis que faço novas todas as coisas. Eis que eu trago para Jerusalém alegria e gozo. Não haverá lembrança das coisas antigas. Eis que faço coisa nova. Nela não haverá criança de poucos dias, nem velhos que não cumpram os seus anos. Os meus servos não terão filhos para a calamidade, porque são a semente dos benditos do Senhor. E será que antes que clamem eu os ouvirei? Estando eles ainda falando, eu responderei. Mais claro e específico do que isto, impossível. Nós nos agarramos a essa palavra, eu e minha esposa, e nos detivemos na expressão: não haverá criança de poucos dias. Veja como Deus é específico. Aí eu fico perguntando: e se a gente não tivesse feito aquele compromisso de oração? E se a gente não tivesse pedido uma palavra ao Senhor? Nós não seríamos pais e avós hoje. Pais de 3 e avós de 5. A palavra fez toda a diferença na nossa vida. Por isso eu conversava com os nossos queridos hoje à tarde, dizendo para eles que a minha conversão naquele momento lá no acampamento dos jovens foi uma conversão tríplice, porque eu me converti a Cristo, me converti à palavra viva, eterna, poderosa, soberana de Deus, e me converti à música divina. Quer dizer, eu me converti, né? Deus me converteu a tudo isso. E desde então eu venho me convertendo. Cada dia que eu leio a palavra, que eu trago ela para mim mesmo, eu me converto àquela verdade revelada e depositada no meu coração. Isso tem feito a diferença e tem dado longevidade e estabilidade cristã e ministerial e familiar. Não tem mágica, queridos. Não tem aperta o botão que vai dar tudo certo. Aperta essa palavra aqui e vai dar tudo certo na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Porque Deus vai te guiar, mesmo que seja por desertos, como eu passei por desertos. Mas o Senhor estava conosco, estarei com Ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei, diz o Senhor na sua palavra. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Não temerei, Davi diz. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Eu já sofri ameaça de morte, tentativa de assalto lá em São Paulo, em que os bandidos atiraram em mim. Eu estava dentro do carro, não tinha para onde escapar. A bala entrou, mas quando ela entrou eu fiz um movimento com o volante, pegou por trás do meio do volante, arrancou a tampa da buzina enquanto vinha um pedaço de vidro no meu rosto. Eu estou aqui porque o Senhor permitiu, para mostrar que Ele é poderoso. O nome de Jesus é poderoso. Louvado seja o nome de Jesus. Então eu estou dando esses relatos, compartilhando com você essas histórias, para que os nossos olhos sejam desvendados nesta noite. Salmo 119, 18, que diz: desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da Tua lei. Se não fosse essa palavra na minha vida, eu estava perdido há muito tempo. Deus vem me convertendo a essa palavra. Ler a Bíblia para mim significa me converter à palavra. Eu não leio a Bíblia para pregar para os outros, e nem leio a Bíblia para compor biblicamente. A composição bíblica vem como consequência desse anelo, dessa busca que o Senhor plantou no meu coração desde 1974. Com 2 meses de convertido, eu estava musicando o texto bíblico, com 2 meses de conversão. Tudo posso naquele que me fortalece. Então compor biblicamente para mim não é um modismo, não é um negócio, vou fazer um negócio diferente do que está acontecendo aí no mercado. Não tem nada a ver com o mercado, tem a ver com o reino de Deus, tem a ver com a glória de Deus.
Então não é modismo, né? Eu não estou inventando, é porque Deus fez isso lá atrás. Ele plantou a palavra dele dentro de mim e vem me convertendo. Sabe o que diz Provérbios 1:23? Diz assim: convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei do meu espírito sobre vós e vos farei saber as minhas palavras. Vou repetir. Se eu fosse você, anotava esse versículo. Provérbios 1:23. Convertei-vos, é o Senhor falando, pela minha repreensão, admoestação. Segunda lição do versículo: eis que abundantemente derramarei do meu espírito sobre vós. Terceira mensagem do versículo: e vos farei saber as minhas palavras. Está tudo na nossa mão, está ao nosso alcance, mas tem uma condição: convertei-vos. Convertei-vos. Mas eu já me converti há 50 anos. Eu há 47 anos, quase 50 anos. Mas o Senhor está dizendo para mim: Ademar, converta-se totalmente. Na medida que a minha palavra falar ao seu coração, converta-se à verdade revelada a você. Não é para ficar convertendo os outros. Converta você primeiro e depois o resto deixa que eu faço. É assim que eu vejo nas Escrituras. Todos nós com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Transformação é um processo divino na vida dos regenerados. O novo homem se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Colossenses 3:10. Paulo está dizendo que o novo homem se renova. O novo homem não estaciona, não estagna. Ele agora se acomoda. Eu sou novo homem, mas eu estou agora tranquilo aqui, de boa, na lagoa. Não, o novo homem se renova. O novo homem está lá em Filipenses 1:6. Aquele que em vós começou a boa obra vai aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. O novo homem está em Provérbios 1:23. Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei do meu espírito sobre vós e vos farei saber as minhas palavras. A gente quer ser cheio do Espírito Santo, mas a gente não quer se converter à verdade. Deus não vai cumprir o nosso anelo nesse sentido. Senhor, eu quero ser cheio, eu vou orar, eu vou no monte, eu vou ver folhinha prateada e lagartixa azul. Aí já é outro negócio. Deus não quer que eu me preocupe com folhinha prateada. Deus não vê a aparência. Deus vê o coração. Samuel 16, versículo 7. Deus está olhando para o meu e o seu coração, meu querido e minha querida. Salmo 51, 6. Eis que amas a verdade no íntimo. Se Deus ama a verdade no íntimo, para onde que Ele está olhando? Para o íntimo. E lá no íntimo Ele vai ver o meu coração. Se o que eu falo, se o que eu canto, se o que eu vivo corresponde à verdade. Deus não compactua com a mentira. Eu não posso aceitar mentiras e inverdades dentro de mim. Eu não posso cantar: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. E eu não sou amigo de Deus. Eu sou um colega de Deus. Eu sou um periférico de Deus. Eu sou um crente da periferia em relação à intimidade. Quem tem intimidade é filho que tem. Meus filhos têm intimidade comigo. Vocês não são meus filhos, vocês não têm intimidade comigo. Mas os meus filhos têm. Porque nasceram de mim. Se eu nasci do alto, como diz o Evangelho de João capítulo 1, os quais não nasceram da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Nasceram do alto. Nascimento do alto. DNA de Deus. DNA de Deus gera essa intimidade. Que não precisa estimular. Não precisa ficar empurrando. Vai lá, tem intimidade. Já tem, já está no componente. No desenho de Deus. Esse homem agora feito a sua imagem, a sua semelhança, resgatado, reconciliado com Ele por meio de Jesus. Gente, as coisas de Deus são simples. A gente que complica. Você quer coisa mais simples do que essa declaração da Bíblia que diz: quem ama tem cumprido a lei. A Bíblia diz isso.
Gálatas. Quem ama, cumpriu a lei. Ama quem? Amarás ao Senhor teu Deus e ao próximo como a ti mesmo. Quem ama, cumpriu a lei. Aquela lei difícil lá, humanamente impossível de ser cumprida à risca. O amor prevalece sobre isso. O amor de Deus derramado em nós. Não é capacitação, não é mérito pessoal. É a graça de Deus em mim e em você, que nos impulsiona, que nos leva nessa direção, nessa vivência, nesse relacionamento. Essa semana eu estava com um pastor lá de São Paulo. Eu estava mais ou menos próximo da região onde ele mora. Eu mandei uma mensagem e disse: eu estou por aqui, se quiser tomar um café a gente vai. Ele falou: então vamos lá. Ele falou: vai no France Café lá da Avenida Goiás. Aí eu fui para lá. Cheguei primeiro que ele, sentei-me à mesa e fiquei esperando. Ele demorou um pouquinho. Eu estava nessa mesa aqui. Ali à frente, depois do espaço, tinha uma outra mesa. Naquela mesa tinha uma moça. E eu fiquei ali, eu vi aquela moça, ela me viu também. De repente o pastor Davi chegou, sentou, aí nós conversamos. Ela já estava lá antes de mim, de nós. Aí conversamos e falamos um monte de coisa, e tomamos café, e rimos, e etc. Compartilhamos experiências. Foi muito, a gente sempre faz isso de vez em quando, eu e o pastor Davi. Aí fomos lá no caixa para pagar a conta. A gente já estava de saída e eu percebi que aquela moça ainda estava lá. E de repente ela ficou olhando para mim. E quando ela olhou para mim, Deus falou no meu coração algo a respeito dela. E eu, no impulso, não tive outra escolha. Eu levantei da mesa, passei perto dela. Eu falei assim, cheguei perto dela e falei assim: Jesus te ama muito. Esse foi o recado que Deus mandou dizer para ela. Ela abriu um sorriso e começou a me agradecer. Eu nunca vi aquela moça na vida. E eu falei: seja abençoada em nome de Jesus. Me levantei e fui embora. Não era para evangelizar, era só para dar esse recado. Deus sabe do coração dela. Então aquilo foi muito marcante para mim naquele momento. E por que essas coisas acontecem? Por causa dessa presença que você e eu carregamos em Cristo Jesus. A presença de Deus é uma presença de amor. O louvor é uma linguagem de amor. Salmos 18 diz: eu te amo, Senhor, força minha, porque tu és a minha rocha e a minha salvação. Salmo 116, versículo 1 diz: amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz, porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Amo ao Senhor. Louvor é uma linguagem de amor. Eu te louvo porque eu te amo, Senhor. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus. Música do nosso amigo Asaf. Lábios que confessam o teu nome. Impossível você louvar se você não ama. É impossível você dizer isso a uma pessoa que você não conhece se você de fato não tem o amor de Deus dentro de você. E a gente faz isso por causa desse amor que está dentro de nós, e por causa desse amor com o qual nós amamos ao Senhor primeiramente sobre todas as coisas. A ordem é essa: amarás ao Senhor e ao próximo. Não é ao próximo e depois ao Senhor. Eu sou pastor há 40 e tantos anos, envolvido com pessoas da nossa igreja. Nossa igreja é grande lá em São Paulo. Famílias. Tenho muitos vínculos lá com famílias do nossa congregação, nossa comunidade. Pastor Carlos Alberto e todos nós. Crianças que eu vi crescer hoje são casados. E a gente tem amizade. Eu era amigo dos pais, agora eu sou amigo dos filhos. Às vezes mais dos filhos do que dos pais. É uma coisa assim, uma mistura. Porque é Deus que faz essas conexões, meus queridos. Não é capaz, eu não tenho essa capacidade. Eu não tenho. Mas o Deus que vive em mim tem todas. O Deus que vive em você tem todas as ferramentas, toda a capacitação, toda a instrução, toda a inteligência. É uma questão até de inteligência. À luz da revelação da palavra do Senhor nosso Deus. Então foi assim.
Estou contando a minha história aqui só para você ter uma ideia do que é que Deus fez, está fazendo e vai fazer. Eu cheguei a pensar, né? Acho que está na hora de eu me aposentar. Mas aí alguém vem e fala, não, Deus tem algo novo para você. Já ouvi essa mensagem umas meia dúzia de vezes. O novo está por vir. Mas peraí, já estou velhinho, estou querendo ir lá para descansar ali em Dubai. Uma coisinha simples assim, tá? Ninguém está deixando eu ir para Dubai. Não, você vai trabalhar, rapaz. Vou dar mais música para você, um reguezinho aí, amor maior e tal. E vamos prosseguir até a volta do Senhor Jesus. Então, foi isso que aconteceu, sabe? O Senhor fez essa grande obra na nossa família. Nós somos 4 gerações de cristãos, 5 pastores na família, por causa de uma mulher que abriu as portas da sua casa. Pensa nisso. Quando se fala em grupo familiar, em células, imagine o valor que isso tem. Não fosse a dona Diná, talvez eu não estivesse aqui. Foi ela. Ela é minha mãe espiritual também. A Mary Johnson é outra minha mãe. E minha mãe é minha mãe. As 3 mulheres que marcaram a minha vida para sempre. E eu transferi esse legado para os meus 3 filhos e agora para os netos. 4 meninas e um menino. Pedrinho. Pedrinho, tem 2 aninhos. Ele é meio grudadinho comigo. E quando a coisa aperta pro lado dele, ele me chama, né? Vovô, fofô. Outro dia ele aprontou lá, a mãe pegou ele, agora nós vamos conversar ali. Quer dizer, quando vai conversar, ele pegou ele pro braço, foi indo, ele olhava para ele, fofô, fofô. Eu falei, não, fofô nada, é problema seu, se arrumou, se resolve com a sua mãe, eu não vou entrar nessa. Criança interessante, né? Fofô. Eu falei, não, pode chamar quando você quiser. Então, meus amados, hoje à tarde eu compartilhei algo aqui com os nossos queridos, que eu vou fazer agora também mais rapidamente. Deus tem me levado a algumas experiências no processo de leitura bíblica. Eu comecei a ler essa Bíblia aqui nesse ano, né? Bíblia 365 da editora Mundo Cristão. É uma Bíblia de leitura diária. Eles usaram a nova versão transformadora, né? NVT. E ela é uma versão muito assim fácil de entender, porque ela não é tão assim aquelas meio assim que até Deus duvida, muito explicadinha demais, nem aquela tradicional zona, ela fica ali no meio termo. E a estrutura que eles montaram dos livros Gênesis, Evangelhos, Salmos e Provérbios, com os assuntos entrelaçados, te dá assim uma vontade de ler, continuar a ler, para você saber o que vai acontecer na sequência do que você leu no dia anterior. E eu assim não tenho pressa de ler a Bíblia. Por quê? Porque tem muita riqueza aqui. E como eu sou de detalhes, sou muito minucioso, quando tem um versículo que chama a minha atenção, eu paro a leitura e fico ali digerindo, mastigando, comendo, me alimentando. Foi o que aconteceu com esse versículo que eu vou ler agora aqui. Nunca ouvimos alguém falar como ele. João 7,46. Se você ler esse versículo isolado, você fala, e daí? Não entendi nada. O que você quer falar com isso? Ademar, nunca ouvimos alguém falar como ele. Essas palavras são dos soldados que, a mando dos sacerdotes no templo de Jesus, deram a ordem a esses soldados: vão lá no templo, prendam esse Jesus e tragam ele aqui. Por quê? Qual era a sentença? Qual era a penalidade? Qual era o erro que Jesus estava cometendo? Ele estava ensinando o evangelho e curando pessoas. E os sacerdotes, com inveja, prenda e traga aqui. Eles foram e voltaram sem Jesus e disseram isso: nunca vimos alguém falar como ele. Por que nunca ouviram? Porque a palavra de Jesus, as palavras de Jesus, queridos, não são palavras religiosas, não são palavras humanas, não são palavras
concebidas pela mente humana. Há uma dificuldade no nosso meio cristão evangélico, em que muitas vezes nós nos apegamos a conceitos humanos e menos aos conceitos divinos. Nós trocamos, nós adotamos os conceitos humanos. Alguém fala uma frase interessante, de impacto, a gente pega aquilo como uma verdade, mas é um conceito humano, pode até ter coerência, mas não é a palavra de Deus. A palavra de Deus informa, a palavra do homem informa, a palavra de Deus transforma. É disso que nós precisamos. Por exemplo, nós que ministramos a palavra como pregadores, eu posso pegar uma ideia, um conceito que está na minha cabeça, procuro um versículo que se relaciona com aquilo e lanço aquilo como uma verdade. Mas foi um pensamento meu. Ele até pode ser bom, mas não é a palavra de Deus. Não vai transformar, vai informar. Pode até esclarecer, mas não transforma. E as pessoas precisam de transformação. Transformação. Daí a nossa responsabilidade. Eu não estou aqui para pregar a minha palavra, o meu conceito, a minha visão, a minha teologia. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com Isaías 8:20. A lei é o testemunho. Se eles não falarem conforme essa palavra, nunca verão a alva. Isso é para nós. Se eu não falar conforme essa palavra, não verei a alva. Está escrito em Isaías 8:20. Não é fácil pregar a palavra. Não se trata apenas de estar aqui em cima e olhando para vocês e falando, isso, tal. Não é só isso. A palavra é espada, com 2 cortes. Ela corta aqui e corta aí. Eu não posso pregar para você se eu não quero que aquilo que eu estou pregando para você aconteça comigo. Se eu fizer isso, estou sendo um falsificador da palavra, um falso profeta. Deus não tem compromisso com mentirosos. A lei é o testemunho. Se eles não falarem conforme essa palavra, não verão a alva. É sério o negócio. Vocês têm que orar muito por nós, pastores e pregadores. Porque nós somos seres humanos, somos falhos, temos limitações. Por isso que entende o porquê do converter-se à palavra? Isso não é só para pastor, é para cada um de vocês aqui que estão me olhando com essa cara bonita. Você precisa disso, meu querido e minha querida. O seu marido está esperando uma mulher que demonstre uma vida realmente convertida pelo poder da palavra de Deus. A sua esposa está esperando um marido que seja de fato um homem convertido pelo poder dessa palavra. Os seus filhos estão precisando de um pai, de uma mãe que sejam de fato pais convertidos pelo poder dessa palavra. Os seus pais, moços e moças, estão precisando de filhos que de fato sejam convertidos pelo poder dessa palavra, pelo Espírito Santo. Nós não somos, cristianismo não é uma religião, cristianismo é vida. É Cristo vivendo em nós, Cristo em vós, esperança na glória. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo nesse corpo, vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, esse texto que eu li, que é João 7,46, nunca ouvimos alguém falar como ele, significa que aqueles homens foram impactados. A palavra de Jesus transforma, impacta, faz repensar, faz refletir. Não tem para onde escapar. É palavra viva. João 6,63, a letra mata, mas o Espírito vivifica. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Não é letra morta. A palavra de Jesus é viva. Eu sou o verbo. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ele era a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Verbo, palavra viva. Quanto mais Paulo fala em Colossenses 3, que a palavra de Cristo habite ricamente em vós, instruindo-vos e admoestando-vos com salmos, hinos e cânticos. Habite ricamente em mim e em você a palavra de Cristo.
Nunca ouvimos, nunca vimos alguém falar como Ele. Quando Jesus fala, eu tenho uma canção que é assim: quando Deus fala comigo, sua voz, doce voz, me ilumina. Quando Deus fala comigo, sua voz, doce voz, tudo me ensina. Porque a voz do meu Senhor é poderosa. Porque a voz do meu Senhor é cheia de majestade. Doce voz do meu Senhor. Essa música é antiga, mas é o que eu estava vivendo naquele momento. Quando Deus fala comigo, sua voz, doce voz, tudo ilumina, porque ela é lâmpada. Quando Deus fala comigo, sua voz, doce voz, tudo me ensina, instruir-te-ei no caminho que deve seguir. Porque a voz do meu Senhor é poderosa, a voz do meu Senhor é cheia de majestade. Doce voz do meu Senhor. É a letra dessa canção. Então, meus queridos, o que nos mantém estáveis, firmes, enraizados nos fundamentos imutáveis e eternos do nosso Deus, é esse ouvir a voz do Senhor. Hebreus capítulo 1, versículo 1, que eu citei hoje à tarde, diz: havendo Deus outrora falado aos pais, muitas vezes, de várias maneiras, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, o qual sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. O negócio de Deus é a palavra. Deus se revela pela palavra dele. Se eu não leio a Bíblia, como é que eu vou conhecer a Deus? Esse é o caminho mais seguro para o conhecimento de Deus. Esse é. Deus se revela aqui. Quanto mais você se enche da palavra, mais você se enche de Deus. E o Espírito Santo vai encher você dele mesmo. Espírito e a palavra e o Espírito caminham juntos. É o pacote da nova aliança, feita com Abraão: na tua semente serão abençoadas todas as famílias, disse o Senhor para ele. A voz do Senhor, diz o Salmo 29, é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor faz tremer o deserto. A voz do Senhor faz parir as servas. A voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. Tudo isso está no Salmo 29. Não é uma voz qualquer, é a voz. É a voz. Eu disse hoje à tarde, Deus é um Deus falante. Ele fala o tempo todo. Fala através de uma música, de um cântico. Às vezes você não está ali no escritório para o seu tempo devocional. Eu cheguei à conclusão que o meu tempo devocional é o tempo todo. Porque às vezes Deus fala alguma coisa que não é ali no quarto, com a porta fechada. É andando, dirigindo. Já recebi inspiração de música dirigindo lá em São Paulo. Aquele trânsito delicioso que tem lá. Recebi a inspiração da música Homem de Guerra, Jeová, seu nome é temido. Quando eu compus essa música, eu estava tomando banho. Não era devocional, não tinha Bíblia ali, nem violão. Por quê? O nosso tempo devocional é todo o tempo. Louvarei ao Senhor de vez em quando. É isso? Quanto tempo? É Davi, Salmo 34:1. Em todo o tempo louvarei ao Senhor. O seu louvor estará continuamente nos meus lábios. A comunhão com Deus é contínua, querida. Agora que eu entrei na tua presença, estava onde antes? Quem mandou sair da presença? Aliás, não dá para sair da presença. Salmo 139. Para onde mirei do teu espírito? Se eu subir no céu, tu aí. Se eu tomar as asas da alva, até ali tua mão me alcançará. Se eu descer, não tem como você sair. Agora eu vou sair da presença de Deus. Não tem como, gente. Deus tudo vê, tudo sabe, Ele ouve. Eu vi a aflição do meu povo, ouvi o seu clamor, e eu desci para livrá-los das mãos dos seus opressores. Êxodo 3, verso 6 em diante. Deus olhando para a aflição do povo dele lá no Egito. Eu vi, eu ouvi e eu desci. Então, que o Senhor abra os nossos olhos
para que nós vejamos toda a riqueza que Ele disponibilizou para nós aqui, como filhos. Não é por mérito, queridos. Não é porque um é queridinho do Senhor, o outro não é. Todos que estamos em Cristo somos queridinhos do Pai. Mas se eu não vivo como um queridinho é porque eu não sou filho. O filho tem amor pelo pai. O filho declara amor ao pai espontaneamente. Eu nunca pedi para os meus filhos: diz que você me ama. Não quer, faz favor, Mariana, Juliana, Rodrigo. Não. Eles fazem espontaneamente. Quem é filho faz espontâneo. Não precisa de cobrança. Está entendendo, né? Não. É isso. Acabei. Até logo. Nunca mais venho aqui. Brincadeira. Mas eu amo vocês. E como eu disse o pastor Michel, eu me sinto com minha casa aqui, porque vocês me fazem sentir isso. Eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, dos seus pastores e de cada um de vocês, as famílias. Eu venho de São Paulo. Foi minha primeira saída, como ele disse aqui, depois da pandemia. Minha primeira viagem de avião. E eu creio que Deus tinha e tem um propósito. E meu maior desejo, minha oração por você nessa noite é que você ouça a voz, essa voz que eu venho ouvindo há 47 anos e fez de mim quem eu sou e me colocou onde eu estou hoje. A Ele toda a honra, toda a glória, toda a majestade para sempre. I love you.